Você costuma ficar insegura e trabalha no DP sob constante medo, pois sempre acredita que tem algum erro passando no sistema de folha de pagamento, que está deixando passar erro que vai trazer prejuízo para sua empresa e a qualquer momento você pode ser descoberta e demitida por isso? Fica comigo que nesse vídeo eu vou te ensinar 3 dicas para você aprender como detectar os erros no sistema de folha de pagamento no DP e nunca mais sofrer com esse medo. Eu sou a Lilian, me dedico diariamente a entregar conteúdo gratuito lá na minha página do Instagram, no @coisasdrh, e constantemente aqui no YouTube também. E se você também deseja aprender a executar os cálculos de DP na prática e atuar na área com segurança, você está no lugar certo. Pois é isso que a gente vai ver aqui hoje, muito conteúdo e muita prática. Nesse vídeo de hoje eu vou te dar 3 dicas sobre como detectar e resolver os erros no sistema de folha de pagamento. E para aproveitar todo o conteúdo que ainda está por vir aqui no meu canal, já se inscreve agora antes que você se esqueça e curte esse vídeo. Assim eu consigo saber se esse conteúdo te interessa e se eu posso trazer mais vídeos como esse por aqui, combinado? Toda empresa que você trabalhar vai ter um sistema de folha de pagamento e se você foca em aprender o sistema, já para por aí e presta atenção nesse vídeo. Eu defendo a ideia que a gente tem que saber fazer os cálculos e processos do DP na mão, porque é assim que a gente vai ter segurança para executar nossas rotinas no dia a dia. Pensa comigo, como é que você vai detectar um erro no sistema se você não sabe como é que o sistema deveria fazer? O sistema é programado, certo? Então assim, se eu programar ele para fazer A, ele vai fazer A. Se eu programar ele para fazer B, ele vai fazer B. Então a gente precisa tirar da cabeça essa ideia de que sistema é o foco para a gente aprender. Não. Eu defendo essa ideia que você tem que aprender o DP na prática, o DP na mão e saber fazer os cálculos e processos de DP para que você consiga ter uma performance melhor ainda quando estiver na frente do sistema. Por quê? Porque você vai conseguir detectar os erros com mais facilidade, vai conseguir analisar, vai saber como é que devia ser, como é que não devia e você vai ser segura no que você está fazendo. Quando você sabe DP só no sistema, você fica refém daquele sistema. Ou seja, se alguém te perguntar como é que faz o cálculo aqui na mão ou como é que faz em outro sistema, você não vai saber. E isso vai te causar aquela insegurança, aquele medo de achar que não é um bom profissional. Por isso, a gente tem que mudar essa crença de que ser um bom profissional é saber mexer no sistema X ou saber mexer no sistema Y. Vai muito além de sistema trabalhar no departamento pessoal. No começo da minha carreira, eu achava que um bom profissional de DP dominava tudo de sistema. E como eu não tinha acesso a ele, eu ficava naquela expectativa que eu tinha que saber o sistema, mas eu fui obrigada a saber fazer as coisas na mão, aprender a fazer na prática, a fazer simulações, porque eu não tinha acesso no sistema. E hoje eu vejo como isso foi importante para o meu crescimento na carreira, para saber fazer, para poder ensinar alguém. Então, assim, é o que eu sempre digo, a gente tem essa ideia errada de que aprender o sistema é dominar o DP. E não é por aí. Então, já vamos mudar essa crença aqui. É claro que a gente precisa, sim, de sistema, né? A gente precisa para quê? Para agilizar a nossa rotina do dia a dia. Quando eu falo fazer na mão, eu não estou falando de você ter que calcular tudo na mão. Não, o sistema está aí para facilitar a nossa vida, para agilizar o nosso dia a dia, para ter mais confiabilidade nas informações, né? A gente precisa de relatórios, a gente precisa conferir guias, precisa gerar as guias de pagamento, mas a gente não pode ser refém do sistema e achar que é só ir lá apertar o botão e tá tudo bem. A chance de acontecer um erro grande, um problema grande quando a gente trabalha no automático é muito maior, né? E confiar cegamente no sistema acaba acontecendo isso. Você vai lá, aperta o botão, acha que tá tudo certo, acha que não pode dar problema e é ali que dá. Mesmo que você não trabalhe com o sistema hoje, não trabalhe no DP, se você sabe como é que tem que ser o processo, como é que tem que ser o cálculo, o seu senso de análise ele já vai ficar apurado. Se você já trabalha na área, mesmo assim, você passa a olhar o sistema com outros olhos. Por quê? Porque você vai saber que tem que conferir tal informação para levar certinho lá para o social, para gerar certinho a guia tal, para gerar certinho o pagamento do empregado. Então, assim, você sabe como é que tem que ser o processo, como é que tem que ser o cálculo. Então, automaticamente, você apura o seu senso de análise e começa a avaliar aquelas situações que antes você ficava insegura. Você vai bater o olho e já vai perceber se tem algo errado, se tem alguma informação estranha. O que eu costumo fazer? Bater os relatórios do mês anterior. Então, por exemplo, se você tem todo mês
um valor de 20 mil reais de salário. E aí no mês seguinte dá um valor de 50 mil reais. Opa, você vai bater o olho e já vai saber, tem alguma coisa errada. O que eu vou olhar? Foi algum reajuste? Teve aumento de sindicato? O que aconteceu que aumentou tanto a minha base desse evento? Percebe? Quando a gente entende que não é só ir lá e calcular a folha, clicar no botão do sistema, a gente começa a ter senso de análise, independente se você é analista ou não. Tem gente que acha que para você saber analisar o sistema, você precisa ser analista, e isso não é verdade. Tem estagiário que analisa muito melhor que analista que já está tempo na área e só confia no sistema. Então, assim, não quer dizer qual é a função, né? O que importa é o seu nível de segurança, de domínio sobre aquilo, que você vai conseguir identificar já de bate-pronto, geralmente, né? O que está de errado, como resolver, e não vai se preocupar, né? Não vai ficar com aquele medo, aquela coisa, aquela sensação de que vai ser descoberto que está fazendo algo errado. Vou te dar um exemplo simples. Todo ano, em janeiro, sai a tabela de INSS e acima de determinado valor se desconta o teto, né? Então, esse ano 2022, o teto está em 828 e uns quebradinhos. Então, pensa, se você sabe dessa informação, a partir do momento que você vai conferir uma folha de pagamento de alguém que ganha mais que o teto, vai saber que ela só pode ter descontado isso na folha. Então, se eu tenho, né, um teto ali de 7 mil e pouco, e eu sei, né, que acima desse valor, independente se ganha 10 mil, se ganha 20 mil, vai descontar o mesmo valor, eu vou bater o olho numa folha de pagamento de um gerente, que geralmente ganha mais, e eu vou já olhar e vou dizer, não, tá certo aqui esse cálculo do imposto de renda dele, porque ele ganha mais, então eu nem preciso calcular nesse caso. Mas por quê? Porque eu sei como é que tem que ser, porque eu sei que a informação está certa ou não. Agora, se você não sabe que só poderia descontar esse valor, desconta mais, desconta menos, olha só o problemão que dá se você não sabe como tem que ser e não realiza essa conferência com cuidado. E geralmente é uma coisinha simples, né? Um assinalamento que pode mudar o jogo ali, que pode mudar todo um cálculo, que pode mudar um processo. Então, assim, a gente precisa ficar de olho para detectar esses erros e evitar pagar coisa maior ou menor, gerar multa indevida e aquela dor de cabeça que a gente sabe que qualquer coisinha de errado ou fora do prazo no DP causa aí para quem está lá na linha de frente. Quando você não depende do sistema, quando você consegue, né, detectar esses erros, consegue conferir, você vai se tornar segura nas suas atividades e você vai responder qualquer coisa se for questionada, seja quem for, seja um empregado, seja um gestor, seja um colega ali que está ajudando. Então, assim, você fica segura porque você sabe como é que tem que ser, sabe fazer na mão e isso não vai te deixar presa nessa ilusão de que só o sistema é o que você precisa para dominar o DP. Vou contar uma história para você que aconteceu comigo. Eu entrei numa empresa nova e eu sabia como é que tinha que ser o cálculo da rescisão, o saldo de salário, o que estava calculando, o que não estava. E aí, eu não conhecia aquele sistema, mas quando eu fui conferir a rescisão, tinha dado diferença. Eu chamei a minha coordenadora na época, mostrei para ela e realmente tinha um erro no sistema. E era um simples assinalamento que estava gerando um dia a mais lá para o trabalhador. Então, pensa, eu consegui identificar esse erro, por quê? Porque eu sabia como é que tinha que ser o certo, chamei ela para confirmar, a gente chegou na conclusão e observou-se que a empresa já tinha pagado várias rescisões a mais. Então pensa, olha quanto a empresa poderia ter economizado se tivesse sido analisado com mais critério, com mais segurança e não apenas ido lá e calculado no sistema, conferido por cima e deu. Não, tá? Por isso que eu digo que a gente tem que saber calcular, conferir na mão para poder identificar esse tipo de coisa. Então é por isso que eu gravei esse vídeo e eu vou te dar 3 dicas aí para te ajudar a identificar esses erros que podem vir a acontecer no sistema e também evitar, né, que você pague alguma multa, que a empresa seja prejudicada, o empregado seja prejudicado. Então, vamos lá. A primeira dica é conhecer o processo da maneira raiz, que é o que eu digo, né? Conhecer na mão, conhecer o porquê. A gente quer muitas vezes aprender como fazer um cálculo, mas não sabe o porquê que é feito daquela maneira. Uma coisa eu vim aqui te ensinar o cálculo de INSS, por exemplo, né? Ah, faz assim, assim, assim. Pronto. Não, mas por que você tem que fazer assim? Qual é a base legal? Onde é que está a legislação que diz que tem que ser assim? Então, assim, é saber o porquê e o como fazer, a junção desses dois. Então, conhecer o processo raiz, conhecer como é que tem que ser o INSS vai te ajudar a fazer a conferência lá no dia a dia. Lá na hora que você for trabalhar no sistema, você não vai ter que ir lá e calcular passo por passo o INSS no sistema, não. Você vai lá, vai apertar o botão, vai calcular a folha
E aí vai trazer o resultado final. E aí, como é que eu sei se está certo ou não? Conhecendo o processo da maneira raiz, conhecendo por que o INSS está trazendo dessa forma. A gente viu, por exemplo, em 2020 que teve a mudança nas alíquotas, né? Antes era de uma forma o cálculo, agora já é de outra, é feito com alíquota progressiva, então é um cálculo um pouquinho mais complexo. E tem gente que nem sabe disso ainda, que mudou, né? Esses dias tinha gente me tirando dúvida lá no meu Instagram, de uma pessoa lá calculando da maneira errada e ela viu na internet. Então pensa, tem que conhecer o processo da maneira raiz para entender, né, se está trazendo certo ou não. A segunda dica, é uma das mais importantes, é conferir sempre o que o sistema está trazendo. Faça alguns cálculos na mão. Você não precisa conferir todas as folhas. Por exemplo, a questão do INSS. Você pega, né? Eu trabalhei em empresas grandes, eu não conseguia conferir tudo, mas a gente conferia por amostragem. Então você pega, né, algumas folhas, pega folhas da alíquota tal, pega folhas de outra alíquota, confere, né? Geralmente, se a maioria tá batendo, vai estar certo o cálculo para todos, tá? Mas tem que conferir, né? Pega uma amostra, confere. Se a empresa é pequena, consegue conferir tudo, confere todos. Melhor conferir, melhor do que ter retrabalho, ter que fazer de novo e ter problema. E a terceira dica, já é uma dica que eu dei antes, mas vou frisar ela aqui, é analisar o resumo do mês anterior. Que se algo tiver muito diferente de um mês para o outro, pode ter acontecido alguma coisa. Às vezes o sistema é atualizado, eles mexem em alguma coisa, bagunça algo que a gente nem espera. Então, assim, precisa conferir, né? Pega ali, ó, o resumo. Geralmente quando você fecha a folha todo mês, você já tem uma ideia de quanto que vai dar de folha de pagamento. Por exemplo, a empresa paga 400 mil reais de folha, né? Todo mês vai ficar naquela média. Agora, se um mês paga 400 e no outro foi lá para 1 milhão, opa, tem alguma coisa errada. Se variar muito, tem algum problema. Então é importante conferir. Confere lá o resumo, né? Geralmente na última página lá da folha de pagamento, tem lá os eventos resumidos com os valores. Confere o que esse resumo está trazendo, se teve alguma diferença, se deu diferença, o que é. Por exemplo, mês de reajuste por causa do sindicato, geralmente vai aumentar a folha, porque tem o percentual, então dependendo do percentual vai aumentar bastante. Mas você vai saber, é justificável, né? Você vai ter que justificar, não, esse mês teve um aumento porque teve reajuste do sindicato. Ou esse mês teve muita hora extra, ou esse mês teve outra coisa. Então, confira, faça essa análise do mês anterior, se algo está diferente de um mês para o outro, para você saber onde é que está o problema. Dica extra, tenha checklists mensais com as particularidades mapeadas, para você conferir todo mês. Não confia só na memória, eu sempre falo isso. Tenha checklists para você conferir. Verifica também o site da empresa de sistema, porque lá geralmente tem os erros mais comuns. Então, tá com algum problema no sistema, vai lá e vê se eles têm, né, um portal de documentação, alguma informação para você conseguir tratar lá. Às vezes, como eu falei, é um simples assinalamento e aí vai estar lá a resposta, né? Na empresa que eu trabalhava tinha muito isso. A gente tinha um banco de dados com todas as informações de tudo que já tinha acontecido de erro e sempre que ia surgindo um erro novo ia sendo incluso. Para quê? Para você ter como consultar e resolver mais rápido. Surgiu um erro, uma maneira de resolver, vai lá no site do sistema antes de abrir um chamado, antes de entrar em contato com o suporte, algo do tipo, e verifica se já tem mapeado esse erro. Às vezes é um simples assinalamento e você vai perder um dia, vai acontecer por causa disso. Então, verifica sempre o site que geralmente tem lá nas empresas de sistemas para RH, para DP, essas informações. Assim como um médico precisa saber as doenças na cabeça, né, como elas funcionam, como elas surgiram e tudo mais, para conseguir identificar logo de cara um problema do paciente e tratá-lo, o profissional de DP ele também precisa saber sobre cada um dos processos, como eles funcionam, como surgiram, para assim, que nem o médico também conseguir olhar para o sistema e identificar os erros logo de cara, né, para a gente não perder muito tempo. Às vezes a gente fica inseguro, achando que tem que saber dominar todo o sistema, quando na verdade o nosso foco deveria estar em saber como deveria ser o correto, porque é isso ali que vai facilitar no momento da conferência. Bem, já estamos chegando ao fim desse vídeo de hoje e eu quero saber se esse conteúdo te ajudou, se você ficou com alguma dúvida ou ainda se tem algum outro conteúdo que você quer ver por aqui. Deixa seu comentário logo aqui abaixo desse vídeo, porque esse é o seu espaço para você se comunicar comigo e eu tô sempre por aqui vendo tudo que é comentário, tá bom? De verdade, eu espero que esse vídeo de hoje tenha feito sentido para você e que eu tenha cumprido a minha meta de te ensinar a executar na prática e com segurança os processos do DP. Então é isso, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like. Um beijo e até o próximo vídeo.